Olá, crianças, tudo bem? Na aula de hoje, nós daremos início à sequência didática número 2 do nosso Aprender Sempre de Língua Portuguesa. Essa sequência didática vem como título Está na Hora do Jornal, tá? Então, peguem o livro de vocês na página 23, já preencham certinho o cabeçalho com o nome da escola, o nome de vocês, a data de hoje e a turma, tá? O ano e a turma. Nessa sequência, turminha, nós também teremos 10 aulas que nós faremos no decorrer da semana, tá? E nós vamos continuar trabalhando com o jornal, aprendendo mais um pouquinho da característica do jornal, as partes de um texto jornalístico. E no final dessa sequência, será a nossa atividade avaliativa. Nós faremos uma atividade de leitura, nós vamos fazer uma gravação de telejornal. Mas no final, quando nós chegarmos na aula 9 e 10, a professora vai explicar com mais detalhes como será feita essa avaliação, tá? Mas no decorrer de todas as aulas, que vocês possam fazer as leituras com atenção, fazer as leituras para entender a notícia de fato, melhorar a leitura de vocês, a fluência, a compreensão do que está lendo, tá? A entonação da leitura. E no final, a atividade avaliativa nós explicaremos com calma, tá? Como será esse telejornal. Bom, hoje nós daremos início na aula 1 e 2, que são as primeiras, e nós vamos ler e estudar uma notícia, tá bom? Nessas aulas, você fará a leitura de uma notícia em colaboração com os colegas e conhecerá a importância do seu título. Então, turminha, eu peço que vocês acompanhem a aula com o livro de vocês aberto, fazendo a leitura junto com a professora, tá? Quando tiver que responder alguma questão, pausa o vídeo, vai respondendo, depois continua assistindo o vídeo para poder fazer a continuidade da aula. Vamos lá, então, ó, número 1, atividade. Nessa primeira atividade, você vai compartilhar a leitura de uma notícia com os colegas e aprender mais sobre a função dos títulos nesse tipo de texto. Então, o foco da nossa aula hoje é esse, ó. É a função dos títulos, certo? É grifar aqui a função dos títulos. Por que é tão importante, né, o título de uma notícia? Por que é tão importante esses títulos? Converse com os colegas. Aprenderam sobre a leitura de textos jornalísticos? Quais os assuntos mais interessantes que descobriram ao longo do percurso de leitura de notícias? Reportagens e entrevistas? Além de ler jornais impressos, também assistem a telejornais? Lembram-se do nome de algum jornalista? O que mais chama a sua atenção quando estão assistindo a um telejornal? Então, leiam essas questões e comentem com os familiares de vocês em casa, converse um pouquinho sobre esse assunto. Letra B, da página 24. Em parceria com os colegas, leiam o título da notícia e respondam a questão a seguir. Então, esse aqui é o título que nós vamos pensar um pouquinho e conversar sobre ele, que será o título da notícia que nós iremos ler. Livraria usa drones para distribuir livros infantis durante quarentena na Virgínia. O que será tratado na notícia? Onde ocorreu esse fato? O que o leva a pensar nisso? Comente. Anote os comentários de vocês aqui
de cada pergunta dessa daqui. Anote os comentários de vocês agora, antes de ler a notícia. Só pela leitura do título, tá? Então, pausa o vídeo, dá um tempinho para anotar e depois continua. Acabando de registrar essa resposta, vamos ler a segunda questão. O que é drone? Já ouviu falar nesse nome? Observe a foto e veja se ajuda a pensar a respeito. Comente. Outra resposta que vocês vão colocar nessas linhas aqui, tá? A respeito só pela leitura do título e observando a foto, né? Como disse aqui. Então, pausa um minutinho também, responde aqui a resposta de cada um de vocês, bem completa. Acabando de responder, vocês vão acompanhar a leitura que a professora vai fazer dessa notícia, tá bom? E nós vamos confirmar para ver se a notícia, as informações que a notícia trouxe, verifica com as que vocês colocaram sobre o título, sobre o que vocês leram e entenderam somente do título, tá bom? Então vamos lá, prestem atenção e acompanhem a leitura pelo livro de vocês. Livraria usa drones para distribuir livros infantis durante quarentena na Virgínia. Iniciativa proporciona a primeira distribuição de livros por drones de que se tem registro. Mais de 2 milhões de pessoas foram contaminadas pelo coronavírus nos Estados Unidos, o que obrigou o país a fechar milhares de estabelecimentos comerciais, museus, escolas e universidades. Se a pandemia não tem data para acabar, o que fazer com as crianças que estão em casa, longe da escola e dos livros? Foi pensando nisso que a bibliotecária Kelly Pasek, que vive em Montgomery County, na Virgínia, lançou uma iniciativa incrível. Através de drones, ela vem distribuindo livros gratuitamente para que jovens e crianças possam continuar aprendendo durante a pandemia. A iniciativa nasce de uma parceria com o Wing, uma empresa ligada ao Google, que já entregava refeições e produtos domésticos há algum tempo por meio de drones. Porém, nunca ninguém tinha pensado em livros. Acho que as crianças ficarão emocionadas ao saber que serão as primeiras do mundo a receber um livro da biblioteca por drone, disse em entrevista ao Washington Post. A entrega comercial via drones foi lançada pelo CEO da Amazon, Jeff Bezos, em 2013. Nestes 7 anos, a Wing tornou-se a primeira empresa de entrega de drones a receber um certificado da Administração Federal de Aviação, que permite que ela opere com uma companhia aérea dos Estados Unidos, assim como na Finlândia e 2 cidades australianas. Desta maneira, o projeto na Virgínia está disseminando conhecimento e aumentando o acesso a recursos educacionais. E o melhor de tudo, no futuro, essa tecnologia pode ser útil aos cidadãos que moram longe de uma biblioteca pública ou até mesmo em regiões afastadas do globo. Os drones já estão em funcionamento e beneficiando cerca de 600 alunos, que somente voltarão à escola em meados de setembro. Bom, turminha, então olhando a fonte, essa notícia
aqui é de onde foi publicado esse site aqui, ó, da IPNES, né, de 2020. O último acesso dessa notícia foi dia 15 de julho de 2020, tá? Então, podem perceber que pela data de acesso que essa notícia teve, as aulas voltariam, ó, em setembro, né? Então, é uma notícia que foi publicada há um tempo, porém, nós ainda estamos vivendo isso, né? Aqui no nosso país. Bom, pessoal, após a leitura dessa notícia, eu gostaria de questionar vocês com algumas perguntas que vocês possam, né, a cada pergunta que a professora for fazendo, pausar um pouquinho o vídeo, pensar na resposta, ou até pausar e procurar aí no livro de vocês, tá? Eu quero que vocês, a cada questão que eu for fazendo aqui, perguntando para vocês, vocês pausem, procurem, grifem, anotem na notícia, tá? Onde que vocês estão achando esse fato, onde vocês estão achando essa informação, para depois mandar para a professora esses grifos, essas informações, tá bom? Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre foi possível identificar o local onde ocorreu, o fato ocorreu? Então, encontrando a notícia, onde foi possível identificar o local onde aconteceu isso? Então, vão lá, grifem, puxem uma setinha e escrevam assim, local do fato ocorrido. Acabando de responder localizar essa informação, vocês vão pensar na próxima questão. O que significa o trecho? Se a pandemia não tem data para acabar. Na data de hoje, ainda faz sentido essa afirmação? Então, tem um trecho na notícia que está exatamente assim. Lá no primeiro parágrafo. Se a pandemia não tem data para acabar. Hoje, a gente também pode pensar dessa forma? Nós estamos vivendo esse mesmo fato aqui? Próxima questão. Antes dos livros, que tipo de entrega a empresa já havia feito por meio de drones? Então, pensem e procurem essa informação na notícia. Antes de entregar livros, a empresa já havia feito algum outro tipo de entrega por meio de drones? Então, achem, grifem, anotem na notícia essa informação. Próxima questão. O texto tem algumas letras maiúsculas. O que significam elas? Eu vou mostrar para vocês, olha. A gente pode encontrar nesse parágrafo, olha só. Letra maiúscula não é o início de uma frase, né? O início de frase nós sabemos que aqui, início de nomes, né, próprios, são letras maiúsculas. E essas letras maiúsculas aqui que nós encontramos nesse parágrafo, o que elas significam? Vocês sabem dizer? Quem aí respondeu que são siglas está de parabéns, tá? Nós já sabemos que a maioria já sabe que EUA é Estados Unidos da América. Então, nós normalmente somos Estados Unidos, tá? Companhia Aérea dos Estados Unidos. E essa sigla aqui, CEU, ou a gente fala CEL. Essa sigla, CEL, é o principal cargo de uma empresa. É ele que resolve e toma decisões importantes. Então, quando falou CEL da Amazon, está querendo dizer algum tipo de emprego, né? Um cargo, melhor dizendo, um cargo de alguém que trabalha na Amazon. Quem que toma que é o responsável por esse cargo? Esse homem aqui, ó, tem o nome dele, Jeff Bezos, né? Então, esse Jeff, ele é o CEO da Amazon. Esse CEO é uma sigla
que em inglês significa Chief Executive Officer, que quer dizer que é um chefe de trabalho executivo, tá? Dessa empresa Amazon, tá? Que é uma empresa, alguns já conhecem pela internet, vende coisas pela internet. Então, é um tipo de cargo. Então, essas palavras que estão com letra maiúscula, normalmente esse tipo de letra maiúscula, sim, são siglas, elas têm um significado, tá? São abreviações. Próxima pergunta. Por que entregar livros com drones foi uma solução importante para a Biblioteca da Virgínia? Por que, gente? Por que entregar esses livros foi uma solução importante? Para um pouquinho e procurem novamente na notícia. E grife ou respondam, anotem aí. Após responder, vocês vão pensar na última questão. A notícia informa que a utilização de drones teve a finalidade de levar livros aos cidadãos que moram em regiões afastadas do globo. O que significa a expressão regiões afastadas do globo? Comentem e expliquem. Puxa uma setinha onde está escrito isso, esse trecho. Regiões afastadas do globo, né? Nesse último parágrafo aqui, ó. E o que significa, né? Poder levar essa tecnologia de drones, vai poder levar livros, né? Às vezes para essas pessoas que moram em regiões afastadas do globo. O que significa regiões afastadas do globo? Puxa uma setinha para cá e escreve um pouquinho sobre isso, o que vocês entenderam. Então, eu quero, assim, esse texto bem marcado, bem com anotações de vocês sobre o que vocês estão entendendo, certo? Posso responder essas questões, né? Que foi esse momento aqui que nós fizemos, retomando a leitura, conversando um pouquinho sobre o texto. Nós vamos para a próxima atividade, que é trabalhar títulos também, títulos de outras notícias, tá bom? Então, os títulos a seguir são de outras notícias que você conhecerá. Leia-os e tente imaginar o assunto da notícia. Como eu falei lá no início, o foco da aula de hoje é o título da notícia, é a importância desse título da notícia. Então, como que o título ele é importante para nós, né? Vocês vão fazer o seguinte, é o título da notícia que vai fixar atenção para o fato que vai ser noticiado, né? Ele traz informações que vai chamar atenção para o leitor ler a notícia. Então, olhando esses títulos aqui, 3 títulos, sem vocês conhecerem a notícia. Vocês vão ler o primeiro título. Animais reocupam cidades pelo mundo na quarentena. Aqui na frente, vocês vão escrever a hipótese sobre o assunto notícia. O que é hipótese? É a ideia que vocês têm sobre o que vai falar a notícia. Então, leia o título, o que você acredita que vai falar nessa notícia. Então, essa notícia vai falar sobre animais, isso. O que acontece? O que você pensa que vai falar nessa notícia? Segundo título, cientistas divulgam lista de animais menos conhecidos ameaçados de extinção. Então, o que você acha que vai falar nessa segunda notícia? Expliquem aqui, escrevam. E a terceira notícia? China anuncia fim de testes em animais na indústria cosmética. Só pelo título, também anotem aqui na frente o que vocês acham que vai falar nessa notícia. Em uma outra oportunidade, nós pesquisaremos essa notícia e nós vamos ler a notícia completa. E depois nós vamos verificar se bateu com a hipótese que vocês escreveram aqui. Certinho? Próxima questão. B. Agora, a professora lerá
cada uma das notícias e você verificará se as hipóteses que levantou sobre o fato noticiado se confirmam. Então, isso nós vamos fazer em uma outra oportunidade. Ler essas 3 notícias e verificar se bateu as hipóteses que vocês falaram. Fique sabendo, o título de uma notícia tem relação direta com o fato que será noticiado. Com frequência é escrito no tempo presente para evidenciar que a notícia é atual. Então, vocês viram aqui, tá? Como que a notícia, o título, quer dizer, tem relação direta com o fato que é noticiado, com a notícia completa em si, né? E, ó, ela vem no tempo presente, do agora. Por quê? Porque ela sempre traz um fato que é atual. Se vocês quiserem, podem fazer anotações de vocês aqui, do que achou importante, o que aprendeu nessa aula, nessas 2 aulas que nós trabalhamos essa notícia dos drones, tá bom? Sobre o título, sobre a compreensão da notícia. Depois de ter lido todas as notícias, toda a notícia, vocês podem voltar lá no começo das 2 primeiras questões e vai confirmar também o que vocês responderam só pela leitura do título da notícia. Confirma, verifica e vamos para a aula 3 e 4, página 27 do livro Aprender Sempre. Nós faremos também, de acordo com o roteiro hoje, a aula 3 e 4, que também é a leitura de mais uma notícia. Essa notícia, o que nós vamos aprender? Nesta aula, você lerá mais uma notícia e descobrirá uma característica relevante do texto jornalístico. O olho. Grifa aí, o olho. Nossa, professora, mas o olho? O que é isso? Notícia tem olho? Notícia tem, gente. Tem uma parte da notícia que nós damos o nome de olho, tá? Então, nós vamos aprender nessa aula aqui que parte da notícia que nós nomeamos dessa forma, o olho. Leia a notícia em parceria com os colegas. A professora vai interagir com vocês realizando as perguntas a seguir, que servirão de apoio para suas discussões sobre a leitura. Comecem a leitura pelo título da notícia. Garoto de 12 anos, apaixonado por livros, ganha 800 mil seguidores após ataques racistas. Sobre o que acreditam que a notícia tratará? O que significa dizer que o garoto ganhou 800 mil seguidores? Leiam a notícia e verifiquem se as hipóteses que levantaram acerca do tema se confirmaram. Então, olha só, mais uma vez nós lendo o título, né? Para tentar tirar aí o que vai ser falado na notícia. E aqui a notícia em si. Garoto de 12 anos, apaixonado por livros, ganha 800 mil seguidores após ataques racistas. Após ataques, garoto já ganhou mais de 800 mil seguidores e até foi presenteado pela Academia Brasileira de Letras. Então, agora vocês farão a leitura silenciosa ou em voz alta na casa de vocês desta notícia completa e nós voltaremos com as questões e explicações da próxima atividade. Vamos lá, eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês podem paralisar o vídeo com a explicação da professora e façam a leitura silenciosa ou em voz alta também, em um lugar na casa de vocês, tranquilo, sem barulho, para que vocês possam compreender, tá bom?
Vamos lá então, podem começar. Bom, quem aí já terminou de fazer a leitura? Se não terminou, paralisa o vídeo, termina de ler, depois volta para a continuação da explicação, tá? Acabando de ler a notícia, vocês viram que interessante que foi o caso do Adriel? Que legal! Um garoto que, pela leitura, né, ele se destacou numa rede social, né? Não foi por não foi por algo legal, produtivo, na verdade foi por uma forma de racismo, mas aí de uma maneira que as pessoas ficaram, né, comovidas com ele, foram ajudar ele, e aí essa história dele foi repercutindo até ele ganhar presentes, ficar famoso. Então, muito legal essa notícia, tá? A história do Adriel. Tomara que ele não desanime, né, de continuar com a sua leitura, porque ele fez a diferença, né, por meio da leitura na vida dele. Ele lê livros, faz no Instagram dele, né, ele faz esses comentários sobre as leituras que ele fez e tudo mais, essas resenhas literárias, né? Então, que ele continue sendo um bom leitor, fazendo a diferença pela leitura e com isso ele está ganhando muitos e muitos livros. Muito legal, parabéns para o Adriel, né? Bom, após vocês terem lido, visto os fatos, o fato que ocorreu, né? Quem que está envolvido na notícia, participaram da notícia algumas pessoas afirmando, algumas pessoas falando, vocês perceberam que essas falas apareceram entre aspas, né? Apareceram aspas, muitas aspas na notícia, de pessoas que participaram ali desse momento dessa reportagem, dessa notícia, né? A mãe, a equipe de reportagem, várias falas aqui, então que a gente pode observar também que tem presentes em notícias. Agora nós vamos falar um pouquinho do que nosso foco dessa aula, além de compreender a notícia, além dessa leitura que é importante de uma notícia, de perceber como é importante entender o título da notícia, nós vamos aprender hoje sobre esse olho da notícia. A notícia tem olho, né, gente? Olha o título aqui. Fique sabendo, notícia tem olho. O olho da notícia sempre traz uma informação de destaque sobre o assunto que será tratado. Ele apresenta informações auxiliares ao título. Então, tem informações auxiliares ao título, mas não revela todos os detalhes, pois estes serão apresentados logo nos primeiros parágrafos do texto. Então, tem informações importantes, mas não tem todos os detalhes. O olho tem o objetivo de chamar a atenção do leitor para a notícia, ampliando o título. Vem escrito com letras intermediárias. O que é intermediárias? Menores que a do título e maiores que as do texto completo. É um bom recurso para atrair os leitores, mas nem todas as notícias têm olho,
Podemos encontrar o olho em páginas da internet e revistas. Ó, vamos voltar lá no título só para a gente achar qual que é o olho dessa notícia. Ó. Letras intermediárias, menor que as do título e maior que a do texto completo. Então, esse daqui, ó, é o olho dessa notícia. Aqui é o título. Garoto de 12 anos, apaixonado por livros, ganha 800 mil seguidores após ataques racistas. E esse aqui, nós podemos falar um subtítulo, né? Algo que explica um pouco mais, mas também não dá todos os detalhes. Vamos colocar aqui, última setinha aí. Isso daqui é o olho da notícia, né? Olho da notícia. Anota aí com uma setinha, puxando aí. Então, esse é o olho da notícia. Coloco aqui na minha caixinha de comentário, porque não é fácil ficar puxando setinhas em textos aqui em PDF, gente. Mas puxa aí no de vocês que vai ficar bem explicadinho aí, e deu para perceber que vocês estão compreendendo bem o texto, estão acompanhando a aula e entendendo o que a professora está explicando. Deixa bem anotado aí. Quanto mais esse texto de vocês tiver anotações, é sinal que vocês foram lendo para compreender, foram voltando no texto. Isso é muito bom, tá? Aqui. Agora, a próxima atividade é o seguinte. Leia novamente as duas notícias desta sequência didática e preencha o quadro a seguir, identificando os títulos e o olho. Então, qual que é a primeira notícia que nós lemos na aula de hoje, né? Que nós fizemos a aula 1 e a aula 2, e depois agora a aula 3 e a aula 4. A primeira notícia que vocês vão escrever aqui é aquela notícia que a professora leu com vocês. Livraria usa drones para distribuir os livros, lembra? Então, vocês vão escrever o título da notícia completo aqui, ó. Livraria usa drones, tananã, tananã. Escrevam o título completo. E qual que foi o título da aula de agora? O garoto de 12 anos, né? Apaixonado. Então, vocês vão escrever o título da primeira notícia e o título da notícia dessa aula de agora. E escrever também o olho da notícia, que as duas notícias têm o olho, né? Agora a professora acabou de explicar o que é o olho da notícia, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, volta o vídeo, escuta novamente, lê novamente o que está falando aí, tá? E anota aqui. Eu quero que vocês escrevam o olho da notícia 1 e o olho da notícia 2, tá? A notícia 1 é da livraria usa drones, é dos drones, da aula 1 e 2. E a segunda notícia é da aula 3 e 4, que é o garoto de 12 anos, né? Que ele ganha os seguidores lá. Escreva o título completo e o olho completo, tá bom? Termina aqui nessa atividade a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? O que nós trabalhamos e falamos sobre a importância do título, a importância da compreensão da leitura, as questões, né, de entendimento dessa leitura. E agora, sobre o olho da notícia. Qualquer dúvida, a professora está à disposição, tá? É só chamar no particular. Mas eu espero que vocês estejam fazendo cada atividade com calma, escutando o vídeo, lendo junto, tá bom? Porque eu estou fazendo com muito carinho para que vocês possam compreender direitinho. Um abraço e boa atividade!